Está a gravar, não está, Daniel? Está aqui a dizer recording, sim. Okay. Portanto, suponho que sim. Então, o Daniel Louro, o Barra da Informação hoje vai entrevistar Daniel Louro, 37 anos, natural de Anadia, videógrafo, e, portanto, tem um projeto, uma marca que criou, Love Me Films, mas para além disso tem um projeto que se chama The World is Set. E, portanto, é um bocadinho sobre o seu percurso profissional e este projeto que eu queria que me explicasses. Como é que Por onde é que eu devo começar? Eu acho que deves começar pelo... Posso dizer olá, olá a quem nos ouve? Assim? Olá, Tá bem. Bairrada, não é? Olá, Bairrada, tudo bem? Como é que se está por aí? Que eu não estou na Bairrada neste momento. Pois, em Lisboa, mas não? sim, estou a viver em Lisboa, sim. Mas vou a casa montes de vezes. Pronto, e portanto tu fizeste aqui o teu percurso, suponho que se calhar estudaste por aqui até, não sei, liceu? Sim, fiz aí até o 12º ano, em Anadia, no ciclo e no liceu da Anadia. Depois disso, em 2002, é que fui para outras paragens, tirei o curso de Comunicação Social em Leiria. Pronto, era o E depois bichinho da disso, comunicação, sim. não é? Pois, eu estava um bocado indeciso em relação ao que queria fazer na vida, porque eu não sabia o que é que a vida custava. Mas para já tinha aquela ideia do cinema, que era uma coisa que eu já gostava muito, e isso acaba por depois dar a volta e ir ter aquilo que nós vamos falar daqui a bocado, acho eu, não é? Que é o The World is a Set. Sim, sim. Mas pronto, não podendo fazer cinema ou trabalhar em cinema, havia esta apetência para o jornalismo e para a comunicação social, e então achei que este curso podia conjugar aqui as coisas e dar-me umas noções do que é que eu queria fazer futuramente. E deu, a verdade é que deu. Quando tu acabaste o curso, trabalhaste em que áreas? Na área, que eu já percebi, mas em que projetos? Trabalhei, depois de terminar o curso, fiz estágio profissional na NS Projects, que era uma empresa de conteúdos digitais e web design. E eu fui para lá na qualidade de editor, jornalista, repórter de imagem, etc, etc, num projeto que eles tinham, que era a Oeste TV, que isto foi em meados de 2000 aquilo deve ter começado para em 2005, 2006, e eu caí lá passado 3 ou 4 anos, e era quando as televisões online estavam... Pensava-se que as televisões online iam ser a next big thing. E havia imensas, e começou a aparecer imensas. E esta foi das primeiras e das que tinha realmente conteúdos interessantes, e tinha uma equipa de reportagens que cobria ali aquela região que vai de Leiria até Torres Vedras, mais ou menos. E fazia-se imensas reportagens, imenso conteúdo ali à volta daquela zona sobre tudo o que acontecia ali. E eu, foi ali que dei os primeiros passos nestas áreas. Eu fiz tudo, fiz de locução, escrita jornalística, editor, câmara, motion design. As primeiras coisas em motion que fiz também foi aí. Pronto, aquilo foi uma escola para a vida. Eu era largado no terreno e tinha que fazer tudo sozinho, ou quase. Não era sozinho, mas havia muito espaço para nós extravasarmos e fazermos aquilo com que nos sentíssemos à vontade. Foi aí que comecei a fazer alguns programas para televisão. Houve, por exemplo, um programa chamado Supermercados, que chegou a passar no Porto Canal e na extinta MVM, que era uma espécie de Liga dos Últimos, mas em mercados e praças, um bocado por todo o país. Tivemos um programa de entrevistas que era o Avó Não Está, em que eu lá está, era câmara, era editor. Fizemos assim ali algumas experiências que tiveram assim, que eu acho que eram coisas com muito, muito pouco orçamento, mas que resultaram muito bem, eu acho. O facto de nós termos chegado a alguns canais pequeninos de cabo, na altura, também foi uma prova de que o que estávamos a fazer tinha algum interesse. Okay. Deixa-me acender aqui a luz de cima para ver se isto fica melhor. Está muito melhor, mas pronto, já está a ficar escuro lá fora. Mas pronto. Então, e depois, esse projeto foi extinto, não é? Acabei. Eu saí de lá um bocadinho antes daquilo acabar, e continuei a trabalhar essencialmente como videógrafo, como câmara. Estive a trabalhar estive numa empresa que fazia vídeos
uma empresa muito ligada ao turismo. Fazia muito conteúdo turístico na Ilha da Madeira. E eu estive lá uma temporada a trabalhar. Depois disso já estive num projeto semelhante, mas diferente. Ou seja, tinha a ver com turismo, mas já era virado para as aplicações. Era um projeto que pretendia fazer vídeos de turismo e guias turísticos em vídeo, sugerindo às pessoas que usassem a aplicação e o site deles seguir determinados roteiros pelas cidades, ouvindo histórias sobre os diferentes locais onde se ia passando. Era uma coisa gira. Era conhecer as cidades percorrendo os sítios e ouvindo as histórias menos óbvias sobre as cidades onde estavam. E estive também uma temporada a trabalhar para isso em São Francisco, na Califórnia. Também foi muito giro, mas esse projeto infelizmente acabou por não ter o financiamento necessário e quando acabou eu vi-me numa situação em que tive que fazer à vida. Claro. Mas na altura eu já achava eu, e continuo a achar que tinha assim alguma experiência como videógrafo e que podia ter alguma autonomia e trabalhar como freelancer. E foi o que eu comecei a fazer desde então. Juntei-me a um colega que já fazia vídeos de casamento, já fazia alguns vídeos de casamento e eu também estava a começar nessa área. Achámos que tínhamos uma proposta diferente dentro dos vídeos de casamento para oferecer às pessoas e as pessoas também estavam a gostar do nosso trabalho, então criámos uma marca que é a Love Me, ou Love Me Films. Pode ser visitado, por exemplo, no Instagram em @LoveMeFilms, Love Me Films. No Facebook também estamos com Love Me Films e quem quiser ver o nosso site é em loveme.pt. Pronto, faça publicidade, é o que eu estou, é daí que tem vindo grande parte do meu trabalho, não neste último ano, por razões óbvias, mas pronto, está aí uma proposta. Foi uma boa aposta, não é? Foi, estou a gostar muito. Essencialmente é isso, é fazer vídeos de casamento como nos dá prazer e da forma, e a proposta, o nosso trabalho que nós propomos aos clientes é que eles se identifiquem com o nosso trabalho. E tentar mudar assim um bocadinho o paradigma essa ideia de que o vídeo de casamento tem que ser uma coisa chata e desinteressante e pouco criativa. Okay. Já vai havendo muitas propostas, mas acho que na região da Bairrada e na região centro, temos feito imensos trabalhos aí e estou contente. Quer dizer que não se centram em Lisboa, não é? Não, aliás, a nossa proposta começou na região da Bairrada, na região Coimbra, Aveiro. O grosso do nosso trabalho continua a ser muito nessa área. Agora, obviamente, não nos queremos prender aí, temos feito vídeos em todo o país. Claro, óbvio. Pronto, temos trabalhado em todo lado. O The World is Set. The World is a Set. Em português, o mundo. Ok. O mundo é um cenário, para quem. Eu queria que me explicasses aqui um bocadinho, portanto, isto será uma paixão do cinema com a fotografia? É isso mesmo. A ideia surgiu, eu já tinha visto coisas semelhantes na internet, de algumas contas, de alguns projetos de pessoas que visitavam locais onde tinham sido rodadas cenas icónicas de cinema. E eu vi aquilo e vi alguns exemplos, mas achei que aquilo faltava ali um bocadinho de forma naquilo. E eu achei, eu fazia isto, mas em bem, pensei eu. Entretanto, isto já foi há 2 anos, isto começou em 2018. Foi precisamente quando eu tinha planeado fazer uma viagem nos Estados Unidos. Foi uma viagem que me ocupou 1 mês, foi uma coisa em grande, que implicou um grande planeamento, e eu, quando estava a olhar para os sítios que eu gostava de visitar nos Estados Unidos, eu estava constantemente a ser bombardeado por aquele imaginário que nós conhecemos de Hollywood, dos filmes, não é? As cidades e aquilo que nós vemos no cinema. E eu comecei a perceber que grande parte do meu itinerário ia de encontro a filmes que tinham sido especiais para mim, de alguma forma. E querias registrar isso de uma forma diferente? Exatamente, não queria só ir aos sítios, chegar lá e dizer, olha que giro, é o sítio tal. Não. Então surgiu aqui esta ideia de não só fotografar os sítios, como recriar em fotografia exatamente o mesmo frame que nós vemos nos filmes. Isto é difícil de explicar para quem não estiver a visualizar. Quem quiser procurar na internet e ver do que é que eu estou a falar, estou no Instagram em The World is a Set, tudo junto, ou no Facebook também, The World é pesquisar The World is a Set. E o que lá está são fotografias que eu tiro com os ditos frames dos filmes colados por cima.
E já vou fazendo, e em algumas situações eu seguro mesmo fisicamente uma fotografia para tentar fazer um match perfeito entre a realidade e a ficção. Então, Pronto. E quantos matches já fizeste tu? Ui, centenas, já fiz imensos. Eu ainda não os publiquei todos, vou publicando à medida da disponibilidade, porque isto depois também implica editar as fotografias, olhar para elas, ver quais é que ficaram bem, quais é que não ficaram. Mas já fiz centenas e já não foi só nos Estados Unidos. Depois disso já visitei outros locais e já tenho imensas fotos e estou ansioso por poder por continuar a partilhá-las com as pessoas. Eu suponho que agora também sempre que pensares numa viagem é sempre já com É, aquele sentido. é verdade, é. Eu já olho muito para os sítios e começo a pensar, que filmes é que terão sido rodados aqui mais ou menos neste sítio? Mas mesmo quando viajo acompanhado, quando vou com amigos, eu noto que não é uma... Quer dizer, se calhar andaram-me todos a mentir. Não, mas eu quero acreditar que isto não é uma obrigação, ou seja, porque a própria visita e a própria descoberta destes locais tendencialmente obrigam-nos também a fazer percursos muito interessantes. Acaba por se conseguir conjugar, ir a um local, ir passar pelos ex-libris obrigatórios e depois ir atrás destes sítios também é um bocado como descobrir tesouros inexplorados de alguns sítios. Sim. E de algumas cidades, e mesmo às vezes nem é cidades, às vezes são sítios perdidos no meio do nada, onde não é óbvio o que é que um turista poderá andar ali a fazer. Claro. Porque o próprio cinema já fez esse trabalho de casa. O cinema, os location scouting, aquela malta que trabalha em cinema o objetivo é só andar à procura de locais interessantes para filmar, já tiveram que fazer um trabalho de pesquisa, já tiveram que selecionar e vão atrás de locais interessantes. Sim. Portanto, as duas coisas conjugam-se. O passeio e este trabalho, entre aspas, conjuga-se bem. Sim, claro. E para ti, isto é lazer, não é? É um hobby. Se é um hobby, Sim. é uma coisa que tu gostas. Não é? É um hobby a 100%. Eu não ganho dinheiro nenhum com isto. Claro. Ando aqui só por prazer. Eu gostava muito de contar com algum tipo de apoio. Estou disponível para receber algum tipo de apoio ou algum tipo de parceria que possa surgir. Ideias não faltam. Mas para já é uma coisa que eu faço só mesmo pelo gozo pessoal. Porque pelo que tu conheces não haverá nada assim igual que se assemelhe a isto. Ou conheces outros projetos mais há mais, entretanto, esta coisa do chamado movie hunting ou movie location hunting, ou o que seja, dependendo daquelas hashtags que as pessoas metem, por exemplo, no Instagram. Já vai havendo outra malta a tentar fazendo coisas semelhantes e algumas contas internacionais, acima de tudo, algumas delas que têm já até uma grande expressão. Okay. Agora, em Portugal, por exemplo, acho que sou o único a andar a fazer isto, e há sítios que eu visitei e que descobri, que mais ninguém descobriu. Portanto, há muitos locais que eu tive que ser eu à unha, no Google Maps, com fotografias, a comparar, a tentar descobrir exatamente onde é que aquilo foi filmado, porque, embora a internet ajude muito, há aqui um trabalho de pesquisa muito grande e eu já gastei muitas horas à procura. Para conseguir chegar àquele local, não é? Fazes o exatamente. trabalho antes? Sim, é isso mesmo. E no terreno, já tiveste alguma dificuldade em chegar ao... Opa, já me aconteceu, sei lá, ter um rio pelo meio, percebes? Ou, sei lá, ou sítios em que não são acessíveis a pé ou que impliquem muitas horas de caminhada, porque há certas produções de Hollywood que eles não têm problemas, pegam num helicóptero e transportam tudo para lá. Agora, eu, por exemplo, já não é tão fácil, sim. Mas é uma questão de ver os locais e perceber as acessibilidades e se é fácil lá chegar, e depois há sítios que foram completamente transformados no tempo. Chegamos lá e aquilo está completamente descaracterizado. Às vezes há uma linha de montanha lá ao fundo que ainda é semelhante, mas depois fora isso não há mais nada. Sim. Dá-nos 2 exemplos para as pessoas perceberem mais ou menos do que é que estamos a falar, mesmo que depois a gente indique os sites e isso como tu já fizeste, mas para percebermos 2 exemplos de filmes de massas que tu achas que toda a gente viu na vida e que tu já tenhas colocado o The World is Set em ação. Lá, olha, por exemplo, há um dos sítios que eu me lembro sempre e que para mim se tornou tipo a Meca, foi o Parque Jurássico, que foi rodado no Havaí, em 2 ilhas do Havaí,
que isto está praticamente do outro lado do mundo. Portanto, foi o sítio mais distante que eu já fui à conta disto. E o mais caro também, provavelmente, porque implicou muitos voos, mas lá está, eu tentei conjugar com aquela viagem que ia fazer aos Estados Unidos. Toda a gente sabe que filme é, toda a gente se lembra do filme e da importância que a própria paisagem tem nesse filme. Nós somos largados numa paisagem tropical, exótica, e só isso já pinta muito o imaginário que as pessoas têm do filme, para além dos dinossauros, obviamente. Claro. E poder ter lá ido e tentar descobrir os sítios, por exemplo, há aquela célebre catarata do filme, onde eles descem de helicópteros com a música do filme, é uma imagem muito forte, por exemplo, e eu estive lá, tentei chegar ao sítio onde eles rodaram essa cena, por exemplo. E há muitos mais locais assim semelhantes. Mas para não ir tão longe, por exemplo, toda a gente tem presente a Guerra dos Tronos. E felizmente a Guerra dos Tronos não é um filme, é uma série, mas eu abro exceções com séries de televisão se elas de facto tiverem uma presença muito forte. E a Guerra dos Tronos, goste ou não se goste, tem que se gabar o esforço que eles tiveram por poder filmar em locais reais, um bocado espalhados por todo, mais pela zona da Europa, a começar pela Irlanda, na Escócia, em Malta, creio eu, na República Checa e em Espanha. A grande parte do imaginário da Guerra dos Tronos foi rodada em Espanha e é mesmo aqui ao lado. Portanto, este já não foi tão difícil e deu-me também imenso prazer, ainda no ano passado, estive a percorrer grande parte de Espanha a ir atrás dos locais onde foram rodadas grandes cenas da série. A Espanha, ao contrário de Portugal, tem uma grande indústria ligada ao cinema e hoje ainda se continua a ir para a Espanha fazer cinema e filmar muitos filmes, mas toda a gente conhece os western spaghetti do Sergio Leone, o Bom, o Mau e o Vilão e tantos outros do Clint Eastwood que foram rodados em Almeria, no sul de Espanha. E tantos outros, há imensos westerns que são faz de conta, passados no oeste americano e foram rodados aqui ao lado. Portanto, para alguém que tem este passatempo de descobrir locais de cinema, a Espanha podia ir lá todos os fins de semana, que há imensas coisas para descobrir lá. Muito bem. Olha, eu já percebi que, portanto, teres ido ao Havá e relacionares o projeto com o Parque Jurássico, já percebi que foi importante para ti, mas qual foi aquela imagem que mais te realizou ou que tu querias mesmo a 100% tirar e colocar no The World? Eu gosto de tantos filmes, o Parque Jurássico é efetivamente assim, o filme mais forte. Eu gosto muito do Indiana Jones, por exemplo. E o Indiana Jones e a Grande Cruzada, o terceiro filme da saga, também foi rodado em grande parte aqui em Espanha. E ter lá ido deu-me um certo gozo. E descobrir uma série de sítios que aparecem nesse filme. Que mais? Por exemplo, eu estive há 2 anos no Camboja. E quem se lembra, por exemplo, do filme do Tomb Raider com a Angelina Jolie, certamente se lembrará que ela anda em Angkor Wat, no Camboja. E eu achei imensa piada andar. Para já, aquilo são aqueles templos budistas incríveis, completamente tomados pela selva. Não há nada mais místico e que sugira aventura e exploração do que aquilo. E poder andar lá, a descobrir aqueles sítios e tentar fazer o match e perceber onde é que eles filmaram determinadas cenas, também foi uma coisa que me deu um gozo incrível. Que mais? Há uma coisa que pouca gente se lembra, mas há um filme da saga do James Bond que tem algumas cenas rodadas aqui em Portugal. É o filme Ao Serviço de Sua Majestade, por exemplo, que tem imensas cenas rodadas, por exemplo, no Guincho, no Estoril, e o facto de ser um filme que já é bastante antigo, já é de 1969, poder fazer o match e comparar e perceber como é que os sítios mudaram. O filme fez agora até 50 anos, há pouco tempo, e o célebre Hotel Palace do Estoril, onde foram rodadas algumas cenas do filme, convidou o ator, o George Lazenby, que foi um ator que só interpretou James Bond uma vez, é uma espécie de pária do universo de James Bond, porque é o único que só fez uma vez.
Eles convidaram um ator e mais 2 ou 3 pessoas ligadas ao filme para virem cá a Portugal, passarem uma tarde e um dia ali no Estoril e foi uma ação gira que eles fizeram. Isso foi há 2 anos, creio eu, quando o filme fez. Foi em 2019, para o filme fazer 50 anos. Sim, sim. O que mais é que eu te posso contar? Eu agora ia-te Sim. perguntar qual é a próxima viagem que estás a programar. É difícil. Eu tinha algumas ideias e alguns sítios que eu gostava de visitar, mas que por razões óbvias as coisas ficaram um bocadinho em suspenso. Vamos esquecer a pandemia. Faz de conta que Sim, não temos esquecendo a pandemia. pandemia, gostava de ir à Escócia, gostava de ir à Islândia e gostava de ir ao norte de Itália. São assim os destinos que eu tenho assim aqui mais perto. Sempre com o projeto em mente, não é? Sempre com aquela Sempre, ideia de sempre, tirar... sempre. São sítios que por si só valem a pena ser visitados. Valem ou não valem? Se dissermos só isto, já parece um bom destino de férias, não é? Sim, claro. Pronto. E se pudermos juntar a este aspecto do cinema, pá, para mim é ouro sobre azul. Depois, se o orçamento um dia o permitir, gostava de ir um bocadinho mais longe. Gostava de ir à Jordânia. Gostava de ir, que também tem uma série de filmes. Sim. Tudo que sejam filmes de ficção científica que precisem de um ambiente alienígena, a Jordânia é uma boa opção por causa do deserto e a Islândia também. São países que oferecem uma paisagem diferente e que eu, não só por isso, mas também gostava de visitar. E depois gostava de ir à Nova Zelândia por causa do Senhor dos Anéis, mas a Nova Zelândia é literalmente, são os nossos antípodas, é literalmente do outro lado do mundo. E pois, acarreta aqui custos e uma série de outras coisas que têm que ser postas na balança. Este teu hobby também tem esse lado monetário. Sim. É verdade. Mas quem sabe um dia. De certa forma, gostavas que esse projeto fosse reconhecido, ou que expectativas é que tu pretendes com este projeto? Isto é um hobby, já percebi que... Expectativas. Pois, eu gostava realmente que o meu projeto tivesse mais visibilidade. Para, de alguma forma, me incentivar a poder gastar mais do meu tempo pessoal para poder fazer um trabalho mais completo. Porque eu não só visito os locais, como tento muitas vezes perceber qual é a relevância daquele local. O que é que as filmagens ali naquele local implicaram ali na população, percebes? O que é que aquilo significou? Teve impacto o facto de aquilo ter sido rodado ali ou não? Aumentou o turismo, por exemplo? O que é que teve que ser modificado na paisagem para isto acontecer? Que histórias é que as pessoas locais têm para contar pelo facto de, às vezes, uma produção de Hollywood ter passado ali num meio tão pequeno? São estas coisas, por exemplo, existe um filme dos anos 90 que é A Casa dos Espíritos, tem o Jeremy Irons, o elenco, tem a Meryl Streep, tem a Winona Ryder e tantos outros, que é provavelmente a maior produção ou a produção com mais visibilidade que nós já tivemos rodada em Portugal, se excetuarmos talvez o de James Bond. E isso foi filmado, por exemplo, essa célebre casa, quem se lembra do filme, essa casa está instalada numa planície no Alentejo, no Cercal do Alentejo, creio eu. E eles estiveram lá várias semanas a filmar, com mega estrelas de Hollywood. Aquilo foi uma grande produção. E isso teve impacto ali naquela zona, de certeza. E eu tenho uma grande curiosidade, às vezes, de ir atrás destas histórias e perceber o que é que ali aconteceu. E isso, cinema. Pronto. E isso também faz, para além da publicação, para além da fotografia, faz-me também querer contar um bocadinho a história daquela fotografia e o que é que teve por trás da rodagem ali daquele filme. Isso implica algum tempo e disponibilidade da minha parte. Eu gostava, às vezes até, já pensei muitas vezes, é uma ideia que eu estou sempre a dizer e nunca a concretizei. Eu gostava, por exemplo, de criar uma espécie de guia, um livro, que fosse uma espécie de compêndio dos grandes filmes em Portugal. Eu estou a pensar mais na questão local. Que filmes é que já foram rodados em Portugal? Que locais é que já foram usados em Portugal para a rodagem de cinema? Não há muitos, mas há alguns e por serem poucos... Mas olha, eu sugeria que tu fosses começando
a fazer umas notinhas dos sítios onde passas. Mas tenho isso tudo documentado. Porque eu acho que isso pode dar um grande registro. Epá, eu já até tenho um título que é tipo 100 locais para visitar. Aliás, não tenho título, mas não é um título. Agora que penso bem, não tenho título nenhum, tenho só uma ideia. Mas é esta coisa, por exemplo, escolher 100 locais em Portugal que foram usados em cinema. Pá, e explorar, percebes? E fazer uma espécie de lista norte a sul do país e perceber onde é que Portugal já apareceu no cinema. Pronto, e onde é que Portugal aparece no cinema internacional, por já exemplo. Era uma coisa... o última hora barra de informação, Daniel. Pronto. Mas era uma coisa que eu gostava de fazer, sim. Mas eu, como nunca enverdei por essa parte, escrever um livro, ou não tenho know-how, se alguém se quiser disponibilizar a ajudar, para eu perceber o que é que tenho que fazer. E se esta ideia tem potencial, acima de tudo. Se vale a pena imprimir um livro deste género, percebes? Se vale a pena gastar papel com isto. Eu tenho uma série de histórias, se as pessoas que, mais uma vez, passarem no meu Instagram e se derem ao trabalho de não só ver as fotografias, mas ler um bocadinho a descrição, percebem que eu gosto mesmo de contar um bocadinho uma história à volta daquela fotografia. Entretanto, tens também um outro projeto, que é o podcast VHS. Sim. Está tudo ligado, não é? Com a tua paixão. Está tudo ligado, é verdade. Isto foi um projeto que eu comecei há 8 anos, com o Paulo Fajardo. O Paulo Fajardo é da Figueira da Foz, mas está a viver também na Bairrada, o que faz dele praticamente um bairradino. Portanto, ele já está aí há muitos anos, portanto, isso é como se já fosse a casa dele. Acho eu, ele deverá concordar comigo. Acho que sim, vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. E eu conheci-o quando andava na universidade. E nós conhecemos precisamente por causa de cinema. Ele gostava imenso de ver filmes, eu também. Nós gostávamos imenso de falar sobre cinema e tínhamos ali uma série de exemplos parecidos que davam, que deu ali. A gente conheceu-se nessa altura. E passado uns anos já nem estávamos lá, já estávamos profissionalmente em sítios diferentes e eu lancei-lhe essa proposta. Olha lá, e que tal nós fazermos aquilo que nós já fazíamos habitualmente, que era falar sobre cinema, mas com um microfone à frente. E então foi isso, criámos o VHS, que é o primeiro podcast independente, totalmente dedicado a cinema em português. Eu julgo que foi o primeiro, não tenho nenhum exemplo anterior ao nosso, falado em português de Portugal, pelo menos, e já dura há 8 anos, e a nossa proposta em cada episódio é pegar num filme que tenha sido... não é só isto, mas pronto, a proposta inicial seria essa, pegar num filme que tenha sido... que tenha alguma história para contar, ou que tenha sido importante, ou que possa, acima de tudo, que possa gerar uma boa conversa. E é isso que fazemos, juntamos-nos, muitas vezes conseguimos trazer convidados, não só pessoas da blogosfera, ou seja, pessoas que escrevam sobre cinema, que estejam de alguma forma ligados ao cinema, como também atores, realizadores, outra malta, não só portugueses como internacionais. Temos imensos atores e realizadores e produtores e argumentistas e diretores de fotografia lá fora que trabalharam em filmes que todos nós vimos quando éramos mais novos e outros não tão novos. E é gerar ali uma espécie de fórum de ideias, de conversar, trocar impressões, muita nostalgia. Acima de tudo, há ali um esforço de trazer muitas ideias e explorar a nostalgia. Chama-se VHS, e é uma questão de procurarem em qualquer agregador de podcast. Estamos no Spotify, estamos noutras plataformas também, estamos no YouTube, estamos no Apple Podcasts, mas procurem por VHS Podcasts, ou VHS Podcast, aliás, estamos por aí. E portanto é mais uma paixão e um contributo à vossa... Sim, mais um projeto de pura carolice, que eu faço, neste caso com o meu colega, com o Paulo, por puro amor ao cinema, mais nada. Muito bem. Daniel, e nós agradecemos-te imenso esta disponibilidade que tiveste em falar connosco dos teus projetos, principalmente deste The World is Set, que era a intenção. The World is a Set. The World is a Set, peço Exato. Desculpa. Porque realmente esse chamou-nos a atenção pela forma original
consideramos nós, de tu correres o mundo atrás. Sim. É um desafio, não é? E é a paixão que tu tens pelo cinema e pela fotografia e pronto. Pai, eu agradeço esta conversa e lembro quem nos estiver só a ouvir, isto do The World is a Set tem mais graça visto do que explicado. Sim. Portanto, volto aqui a lançar o desafio, experimentem em instagram.com/The World is a Set ou pesquisar só o meu nome, acho que se pesquisarem Daniel Louro no Instagram deve aparecer logo isto. E vejam, vejam e pode ser que curtam o que eu ando a fazer. Sim, vejam, sigam o trabalho. É para isso que nós também. E o podcast é a mesma coisa. Procurem no nosso podcast, vejam a lista dos nossos episódios, de certeza que vão encontrar lá episódios que vos vão despertar a curiosidade e vão gostar de nos ouvir. Espero eu. Sim, claro que sim. Daniel, obrigada mais uma vez Obrigado eu. E corra tudo bem. Sim.